Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês hoje aqui a Jéssica Schmidt, do PagSeguro. Ela vai nos dar aí a honra de a gente poder conversar hoje sobre o empréstimo PagBank. É um empréstimo que a PagSeguro está oferecendo também para os clientes e a Jéssica vai explicar para a gente um pouquinho melhor de como é que funciona. Jéssica, seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos dar essa oportunidade aí de explorarmos junto com o público do Educando Seu Bolso mais uma modalidade de crédito, né? A gente passa por um momento onde realmente o acesso ao crédito é uma dificuldade, então é sempre bom a gente poder informar o nosso público sobre mais uma possibilidade aí de assegurar o seu fluxo de caixa, manter a sua operação e o seu negócio, seu pequeno negócio especificamente, funcionando, irrigado, né, com liquidez, para o pessoal poder ter mais tranquilidade. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Frederico. É um prazer estar aqui com você falando um pouquinho mais sobre o nosso produto. Que legal. Você poderia, só para o nosso público conhecer um pouquinho melhor, Jéssica, falar um pouquinho mais até de você mesmo, que função que você exerce aí na Pag, como é que é o teu trabalho, rapidinho? Claro, com o maior prazer. Eu sou gerente de originação e de formalização de empréstimos. Então, ou seja, você está realmente, né, lidando aí no dia a dia com quem está precisando do empréstimo, né, que é uma modalidade que a Pag começou a oferecer. Então, vamos falar um pouco mais sobre a própria modalidade, né? Será que você pode explicar para nós minimamente aí, ou até mais do que minimamente, qual que é a modalidade, ou seja, qual que é o limite oferecido, características como custo efetivo total, prazo, como é que é feito o pagamento dessas parcelas, para quem que vocês oferecem? Dá um gostinho aí para o nosso público do que exatamente a gente está falando, por favor. Vamos lá. O empréstimo PagBank, ele é uma linha de crédito pré-aprovada para aqueles que vendem com o PagSeguro. São empréstimos a partir de R$300, com prazo em até 24 meses e taxas a partir de 99% ao mês. Além disso, a gente sabe, né, que existem alguns meses que são mais para o nosso empreendedor e por conta disso a gente dá uma carência de 15 dias de pagamento após o vencimento de cada parcela, sem cobrança de taxas e juros. E além disso, o nosso modelo de pagamento é uma arrecadação através das vendas realizadas com o próprio PagSeguro. Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Então você tem a partir de R$300, é isso? Isso, R$300. A partir de R$300, ou seja, um ticket bem baixo realmente para o público micro, MEI, né? Prazos de 24 meses, taxas de 2,99, foi isso que você falou? Exato, a partir de 2,99% ao mês. A partir de 2,99% ao mês. E você chamou de uma carência de 15 dias, que eu imagino que você está se referindo a uma possibilidade de atraso sem cobrança de multas ou juros, é por aí? Exatamente, Frederico. Acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais. Então, a gente tem uma data de vencimento de cada uma das parcelas e o pagamento é efetuado através das vendas realizadas com o PagSeguro. Então, eventualmente, foi um mês mais difícil, qualidade que acabou indo ali nos negócios. Então, passou a data de vencimento da parcela, você ainda tem mais 15 dias para fazer o pagamento dela. Legal você falar isso, porque realmente é um público que, segundo a gente tem aqui relatos no Educando, nem sempre tem toda a organização financeira necessária, né? O pessoal que está realmente batalhando muito na raça aí para, como a gente fala, né? Bater corno e correr para cabecear, né? Faz tudo, né? E então acabar se esquecendo alguns dias não custa, né? Então é legal saber que não existe a penalidade, né, aí por um pequeno atraso. Aproveitando para falar sobre esse outro ponto que você colocou, que é a cobrança das parcelas do empréstimo, né, através dos recebimentos das vendas feitas através da maquininha. É isso mesmo que acontece, né? Exatamente. Esse modelo, na verdade, é pioneiro no Brasil. Então, aqui o nosso cliente não precisa se preocupar mais com boleto. Basta ele continuar vendendo normalmente com o PagSeguro, né,
usando as nossas maquininhas, que a cada venda que ele fizer, um percentual é abatido para o pagamento da parcela do empréstimo dele. Ou seja, existe uma proporcionalidade, né? Dentro de uma venda de R$1.000, né? Para esse caso aí de uma pessoa que tenha tomado uma parcela com um crédito total de R$300, vocês vão cobrar aí dentro do prazo, né? 24 meses, então vai ser 1/24 dos R$300 dentro do faturamento dele. Isso vai ficar transparente, imagino eu, né? Para o teu cliente, ou seja, que o faturamento bruto dele foi 1.000, mas que foi descontada ali uma parcela de, sei lá, R$80 referente ao pagamento do empréstimo PagBank no mês de agosto de 2020, por exemplo. É mais ou menos por aí? Exatamente. No momento que a gente disponibiliza as ofertas pré-aprovadas para os nossos clientes, a gente dá, na verdade, 3 opções de ofertas, cada uma dessas opções com as suas respectivas condições de empréstimos. Então, ali ele consegue entender, de fato, qual que é o melhor valor que se encaixa na necessidade dele, o prazo de pagamento e o percentual de arrecadação como forma de pagamento do empréstimo. E, realmente, a cada transação que ele faz com o PagSeguro, ele consegue visualizar qual que é o valor que foi já abatido para o pagamento da parcela dele. Ele tem tanto essa visão nos próprios extratos, né, de transação com o PagSeguro, como no painel de acompanhamento do próprio empréstimo. Tem um painel para acompanhamento do próprio empréstimo, ali dentro da plataforma que ele está acostumado a usar, por exemplo, para gerenciar os fluxos de recebimento da maquininha. Exatamente, exato. No iBanking dele, né, ou no super app do PagSeguro, do PagBank, no mesmo caminho que ele efetuou a contratação do empréstimo, então, ou via iBanking, PagSeguro, ou no super app PagBanking, ele consegue ter acesso ao painel de acompanhamento do empréstimo pós-contratação do produto. E aí, no painel de acompanhamento, ele consegue ver todas as parcelas do empréstimo e a cada parcela, qual que é o valor da parcela, qual que é o valor que ele já conseguiu pagar e qual que é o valor restante. Então, é uma forma dele ir acompanhando diariamente, na frequência que o próprio cliente desejar, né? Porque está ali online para ele fazer essa consulta e ir acompanhando como está o pagamento da parcela versus o prazo final aí de pagamento. Tá, legal. Tipo assim, ele está na parcela 12 de 24 e faltam, né? Obviamente as outras 12 de R$80 cada uma. Legal, como se fosse um extrato, obviamente, daquela operação de crédito. Isso é muito legal você dizer, porque realmente a gente sente que existe uma dificuldade em exercer as mínimas funções, né, de controle de caixa, de mapeamento do porvir, né, do quanto se vai receber. Inclusive, a gente recebe algumas reclamações aqui de outros leitores, por exemplo, que falam assim, não consigo entender se eu já recebi isso, se eu não recebi isso ainda. Né? A gente sabe que existe até um mercado de empresas que prestam esse serviço, né, de conciliação de recebimentos e de projeção de fluxo de caixa. Então, acho que esse cuidado com a clareza dos termos do contrato de empréstimo e com a execução realmente devem agregar o valor. Bem legal. Você falou de 3 possibilidades pré-aprovadas. Você consegue me dar um pouquinho mais de cor em relação a isso, Jéssica? Assim, seria com base no movimento que você tem com a PagSeguro, eu te dou uma possibilidade de você tomar, sei lá, R$300 a R$2,99 ou R$500 a R$3,19 ou R$1.000, por exemplo, a R$3,39. Alguma coisa assim? Variam os valores, variam minimamente as taxas? Essas 3 possibilidades pré-aprovadas é mais ou menos disso que você estava falando? Exatamente, Frederico. Mensalmente, o nosso time de crédito avalia a nossa carteira de clientes e nos indica aqueles que poderão ter uma oferta pré-aprovada, né? A nossa dica para todos aqueles que vendem com PagSeguro continuem vendendo. Quanto mais vocês venderem com o PagSeguro, quanto mais vocês utilizarem as nossas maquininhas, isso com certeza permitirá novas análises de crédito e, naturalmente, novas condições de empréstimo podem ser ofertadas para os clientes. E no momento que o cliente tem essa oferta pré-aprovada, ele consegue visualizar essa informação
ou no Super App ou no iBanking do PagSeguro. Legal. Então, isso obviamente implica na minha próxima pergunta, que essa é uma oferta de crédito que vocês fazem apenas para quem tem maquininha de cartões da PagSeguro, não é isso? Só essas pessoas, físicas ou jurídicas, né? Acho que a PagSeguro atende esses dois segmentos, é que podem contratar esse empréstimo, não é isso? Exatamente, exatamente. Tanto pessoa física ou jurídica se cadastra no PagSeguro para ter a nossa maquininha de cartão, e aí, a partir desse momento, elas estão elegíveis a passar por essa análise de crédito. Mas, respondendo a sua pergunta, realmente é um produto exclusivo para aqueles que vendem com o PagSeguro. Tá. E, por exemplo, uma pessoa que tem um empréstimo pré-aprovado, né? Ele é ofertado apenas para alguns clientes, imagino. Ou seja, vocês não estão ofertando para a base inteira de clientes da PagSeguro, que são milhões de empresas, né? E pessoas físicas. Imagino que vocês estão ainda, vamos dizer assim, selecionando alguns segmentos de clientes. Eu até nem sei, pergunta meio delicada, se você pode falar minimamente que seja sobre isso, dá um pouquinho de cor quem recebe essa oferta, quem tem uma expectativa de poder receber essa oferta, ou quem provavelmente não vai recebê-la tão cedo. Posso comentar algumas coisas sobre isso. Na verdade, o que a gente pode falar, tá sendo bem transparente aqui, Frederico, cliente que vende com o PagSeguro e possui recorrência de vendas, né, com a gente no período de 6 meses, ele passa a ser elegível a essa análise de crédito. E aí, a análise de crédito requer em alguns fatores, em algumas análise, e mensalmente nós somos informados pelo time de crédito sobre quem são aqueles elegíveis a ter oferta dentro daquele mês. E aí, a partir desse momento, a gente disponibiliza as ofertas nesses canais de acesso. Ou seja, uma parcela dos seus clientes, provavelmente, né, obviamente em função da inteligência de negócio lá, do crédito, e a oferta é feita automaticamente, ou seja, quem não recebeu a oferta não pode solicitar, ou pode? Não pode. Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhum canal que o cliente consiga fazer essa solicitação. É realmente uma oferta pré-aprovada. Então, a gente analisa a nossa base, vê quem tem oferta disponível, e aí automaticamente disponibilizamos para esses clientes. Isso eu acho que também é razoavelmente comum. A gente tem aqui um volume grande de dúvidas de pessoas que começam a lidar com contas digitais, aplicativos, carteiras e querem solicitar, por exemplo, um cartão de crédito, né? Muitas vezes essas contas digitais começam com um cartão de débito ou mesmo até um pré-pago, e a solicitação também não pode ser feita pelo cliente, né? É uma funcionalidade ou um produto que é disponibilizado da empresa para o cliente. Olha, a partir do seu uso, como você falou, avaliamos seus 6 últimos meses de uso da maquininha, da conta do PagBank, e agora a gente acha que você está elegível a uma operação de empréstimo. Acho que isso é razoavelmente comum, né? Exato, é comum. E como eu comentei com você, nós somos pioneiros nesse mercado, trazendo realmente alguns diferenciais para o nosso cliente, né? É um produto realmente com essa carência de 15 dias de pagamento, que faz bastante diferença, principalmente quando a gente pensa no nosso pequeno empreendedor. E o nosso modelo de pagamento também é um grande diferencial, porque aquele momento que o cliente ele já tem tantos boletos para pagar, ele não precisa se preocupar com mais um. Seguro, ele vai pagando naturalmente o empréstimo dele. Então, a gente percebe até por feedback de vários clientes que, nossa, nem percebi que eu já paguei minha parcela. E aí, quanto mais você vender, mais rápido você paga aquela parcela, naturalmente você também recebe um desconto por isso. Então, a gente recebe feedbacks muito felizes dos clientes justamente por isso. Não senti que fiz o pagamento, ainda paguei antecipado e recebi um desconto. Legal, Jéssica. Aproveitando que você falou aí do desconto na antecipação do pagamento, né? Eu me recordo que existe uma regulamentação para isso, né? Todo cliente de empréstimo que paga antecipado, ele recebe um abatimento nos juros futuros em razão dessa antecipação. Há, inclusive, norma do Banco Central, a 3516, salvo engano, resolução, que regulamenta a forma como esse desconto deve ser calculado. Você poderia me precisar, por exemplo, se vocês obedecem
essa mesma regulamentação e de que forma esse desconto é calculado para aquele cliente da PagSeguro que consegue fazer o pagamento antecipado, né, porque aumentou o faturamento e quer ficar livre da dívida já com antecedência? O nosso modelo de pagamento é uma arrecadação através das vendas realizadas com o PagSeguro. Na prática, a cada venda realizada com a maquininha do PagSeguro, um percentual definido no momento da contratação do empréstimo já é direcionado para o pagamento da sua parcela. Com isso, quanto mais você vender com a sua maquininha, mais rápido poderá pagar a parcela do mês e até obter descontos porque está antes da data de vencimento. Jéssica, eu estava pensando aqui, como é que isso se relaciona, por exemplo, com um cliente que faz antecipação do recebível? Apesar de que na Pag esses planos já são você já escolhe, né? Acho que é 2 dias, receber tudo em 2 dias úteis, 14 ou 30, né? Então, acho que não tem essa possibilidade que existe em outras empresas de ficar fazendo uma antecipação de um recebível que você teria daqui a 6 meses. É isso aí, não é? É isso, na verdade, no PagSeguro ele tem a opção de receber o dinheiro dele, né, das vendas que ele fez com o PagSeguro na hora, em D14 ou em 30 dias. Isso. Então, ou seja, não tem essa confusão, né? Porque, por exemplo, em outras empresas que porventura lançarem a mão desse produto, né, seguindo o que a PagSeguro fez, pode haver essa confusão, né? Se o cara antecipou, se isso é um empréstimo, se isso é uma antecipação do recebido. Obrigado por me esclarecer isso. Tinha me esquecido que era 2, 14 ou 30 dias. Algum alerta que você acha que vale a pena fazer? Algum achado que vocês tenham aí já durante esse período, uma constatação que vocês já tenham aí feito e que você acha que vale a pena comentar? O máximo que a gente pode reforçar é você que vende, aqueles que vendem com o PagSeguro, quanto mais vender, maiores são as chances de você conseguir o empréstimo, de ter uma oferta pré-aprovada com o empréstimo PagBem. Tá, então eu acho que a gente fica por aqui. Eu te agradeço de novo. Tá bom, combinado, fico à sua disposição. Tranquilo, Jéssica, valeu, obrigadão, tá? Obrigada a você, Frederico. Um abraço, tchau. Abraço, tchau, tchau. Olá, nesse episódio, excepcionalmente, eu vou deixar aqui um comentário pessoal meu aqui. Foi um prazer receber a Jéssica da PagSeguro para esclarecer alguns pontos do empréstimo Pag. Entretanto, não foi possível esclarecer todas as minhas dúvidas com ela. Eu fiz algumas perguntas que ela não tinha alçada para responder. A gente entende, a PagSeguro é uma empresa listada, né? Algumas questões são inteligência de negócio, mas eu gostaria, como compromisso aqui com o nosso público, de deixar alguns esclarecimentos. Então, primeiro que eu perguntei explicitamente para ela dos critérios, né, para oferecimento desse empréstimo, e ela não pôde explicitar, não pôde revelá-los. É uma das coisas que a gente acha que é importante saber se o negativado tem ou não acesso, e ela não pôde abrir o critério de concessão deles. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui. Segunda coisa que eu queria ter tido também um pouco de noção era da penetração na base desse produto, né? Na base de clientes, tem milhões de clientes. Ela falou que tem um departamento de crédito que seleciona os possíveis clientes para o empréstimo e disponibiliza automaticamente, mas não deu a noção de que grau de penetração, né, esse produto tem, se é 5% da base, 10%. Após a entrevista, nós consultamos o site de relações com investidores da PagSeguro para constatar que esse empréstimo, o empréstimo PagBem, que atinge 150 mil contratos no último balanço publicado, e tem uma carteira de 338 milhões de reais. Só para vocês terem ideia, esses 150 mil contratos são aproximadamente 3% da base deles, que eles divulgam 5,3 milhões de lojistas ativos, né, que são aqueles com pelo menos uma transação nos últimos 12 meses, e esse valor de empréstimo daí uma média aí de um pouco mais de R$2.000 por lojista por empréstimo, tá? Então, para reforçar o ponto que eu tinha falado, uma penetração ainda muito pequena na base, e a ressalva que a gente faz de novo, é um produto bom saber que está disponível para uma pequena parcela de lojistas, para uma pequena parcela de clientes da Pag, mas que, mais uma vez, não dá para depender só dele, né? Eles ainda estão escalando o produto e para que ele atinja uma parcela maior da base ainda vai demorar. Um outro ponto que eu queria ressaltar é que ela não pôde precisar também que tipo de pessoas têm recebido essa oferta, né? Então, com a impossibilidade de solicitar, né, não é ativamente, você não pode solicitar esse empréstimo, você tem que esperar ser oferecido, então me parece que é uma coisa que você não pode depender só dela. Então, assim, é um misto, né, de copo meio cheio, meio vazio. É legal que você que tem a Pag como fornecedora, seja de maquininha, seja de conta digital, etc., possa ter essa possibilidade aí
aí nessa solução no futuro, mas talvez não dê para contar só com ela, tendo em vista que a gente não tem clareza ainda sobre para quem oferece, quais os critérios que têm sido usados para oferecer esse produto. Por fim, eu queria dizer que a comparação, né, de taxas, ela deve ser feita. Então, assim, R$ 2,99 a partir de é uma taxa um pouco mais baixa realmente do que crédito pessoal não consignado, ou mesmo cheque especial e cartão de crédito, onde muitas microempreendedores, pessoas físicas, acabam se endividando, né? Mas, por outro lado, também ela é um pouco mais alta do que um microcrédito produtivo orientado, né? Ou mesmo outras linhas como o consignado, o home equity, que aí tem uma implicação um pouco maior e um pouco mais complicado de pedir. Vale reforçar aqui essa diferença de taxas, né? O microcrédito mais barato do que o empréstimo PAG, em média, nem sempre, mas na maioria das vezes, se deve à necessidade dos bancos, instituições financeiras, subsidiarem essa linha. Isso é um programa de governo e eles têm que custear uma parte da perda na inadimplência, o que faz com que essa linha fique um pouco mais barata realmente para o empreendedor, que é o que interessa para você, que é o nosso ouvinte, né? Você quer tomar o crédito mais barato possível. Tá? Esse microcrédito nem sempre tem um acesso tão fácil quanto o empréstimo PAG, que o empréstimo PAG possui uma contratação 100% online, e o microcrédito produtivo orientado, antes da pandemia, você tinha que ir ao banco, pessoalmente, né, enviar documentos e etc. Tá? Houve uma flexibilização na pandemia, as primeiras visitas do agente de crédito que é necessário lá no programa de microcrédito são digitais agora, né? Então isso vocês vão ver no nosso próximo episódio, a gente vai entrevistar uma especialista nessa modalidade, já faço logo uma chamada aqui, mas é uma ressalva importante fazer, só para vocês entenderem que não é uma comparação de produtos idênticos, tá? Um é mais cômodo, mais fácil de ser tomado, né? E por consequência um pouco mais caro. De toda forma, estou falando isso para alertar o nosso público, né? Que como é uma coisa que está fácil, está ali no painel, está automaticamente disponibilizada, muitas vezes até, como eu falei durante o episódio, se toma esse crédito quase que sem saber, né? Então o nosso alerta aqui fica para possível sobreutilização, né? Ou para tomada desse empréstimo sem necessidade, ou pagando um custo maior do que o que você poderia ter, né? Numa linha de microcrédito produtivo orientado, por exemplo, num banco público, num BDMG, num Banestes, até mesmo no banco privado, dependendo do caso, né? A gente vai fazer um podcast futuro sobre isso, tá bom? Minha nota pessoal aí, final desse episódio, e o meu agradecimento à Jéssica e à PagSeguro mais uma vez por ter vindo aqui, né, esclarecer mais essa possibilidade de acesso a crédito que você, ouvinte aqui do podcast, tem. Peço ao nosso ouvinte aí que nos ranqueie, né, que comente, diga o que não gostou, o que gostou, sugira novos temas para que a gente possa voltar aqui cada semana com assuntos cada vez mais pertinentes e ajudando vocês a resolver as grandes questões financeiras